Tem pessoas que são criadas numa família circense, né? Há uma liberdade, há uma movimentação, né? O cara trabalhar numa família circense, você convive com muita gente, você tem aquele desapego a um monte de coisa, porque um dia você está numa cidade, outro dia você está na outra, né? E tem outra que vem de uma família militar, extremamente tudo com horário certinho, disciplina, né? Rotina. Quando essas duas pessoas se ajuntam, é um desafio. É um desafio, porque a criação que a gente tem, ela define muito sobre como a gente pensa, os nossos valores, nossos princípios, aquilo que é aceitável, o que não é aceitável. E a companhia errada aqui, não necessariamente eu estou me referindo só a caráter. Mas tem gente que o estilo de vida dessa pessoa é tão diferente do meu, que se eu não estiver disposto a pagar um preço para me adaptar a ela, ela é uma companhia errada para mim. Mesmo que não haja nada de errado no caráter dela. Então, tem muitas pessoas, por exemplo, que não tem nenhum problema de caráter, mas a pessoa não suporta o fato de estar numa igreja. É uma pessoa honesta, trabalhadora, decente, cumpridora das suas obrigações, honra pai e mãe. E aí eu vou querer me aproximar de uma pessoa, só que a minha vida qual é? É estar na igreja. Eu estou na igreja basicamente todo dia. E aí essa pessoa é maravilhosa, só que ela não gosta do que eu gosto. Dá para dar certo? Até poderia, mas a gente está disposto a pagar o preço para que isso dê certo? Então, a solidão, ou estar sozinho, não é um problema. O problema é quando eu quero sarar a solidão com a companhia errada. E nos momentos onde a gente vê hoje, que a gente não lembra da palavra, não lembra de Deus, né? E quando lembra, a gente lembra tudo para inverter, porque realmente Deus falou, não é bom que o homem esteja só. Ele disse isso, mas ele não disse que qualquer companhia resolve. Então tem uma frase que eu carrego, solidão não é doença e casamento não é cura. Solidão não é doença e casamento não é cura. Casamento é bom para um monte de coisa, mas casamento não cura nada. Eu tô mal, eu vou me casar para ver se a minha vida melhora. Vai piorar. Casamento não foi criado por Deus para curar você. O casamento é para potencializar, o casamento é para abençoar, o casamento é para você gerar uma estação de completude com alguém, unir propósito, mas casamento não cura. Quem cura é Jesus, quem cura é a maturidade, quem cura são os frutos do Espírito. E a palavra solidão, a gente todo dia está estudando as palavras, né, que vem do latim. Solidão em latim quer dizer solitas, que significa estado de isolamento ou condição de estar só, separado ou apartado. Todo mundo sabe o que é a solidão. É não ter a companhia física de alguém, né? Mas o que nem todo mundo entende é que na Bíblia, estar apartado, estar sozinho, muitas vezes foi o caminho utilizado para restauração. Jacó, no vale de Jaboque, fica sozinho, e é ali que ele tem um encontro com Deus. Jesus, muitas vezes, em momentos tensos, quando ele recebe a notícia da morte de João Batista, quando ele entende, na quinta-feira, né, da última ceia, que ele tem que ir até o Getsemane, muitas vezes ele coloca os discípulos no barco para irem adiante. Quando foi para Decápolis, ele põe os discípulos e ele vai orar. Muitas vezes a solitude é o lugar da restauração. Colocar meus pensamentos no lugar, minhas emoções, enfrentar meus fantasmas, dizer para mim mesmo a verdade, né? Eu tenho o hábito de conversar comigo e dizer para mim mesmo. Quando minha cabeça começa a distorcer a realidade, tentar me ludibriar, me enganar com algumas inverdades, eu paro e eu converso comigo, parece um doido mesmo. Eu começo a falar. Ô Diego, lembra disso aqui. Ô Diego, lembra da palavra. Ô Diego, lembra do que Deus disse. Olha o que você já enfrentou e Deus esteve com você. Não tenha medo, né? Olha tudo que Deus tem feito. E aí eu começo a colocar a minha vida em ordem. Coisa que eu não conseguiria fazer acompanhado de outra pessoa.
Eu não conseguiria talvez ter esse encontro comigo mesmo, não é? Então, o que a gente precisa fazer? Nós temos que crer que a solidão nem sempre é ausência. Solidão, algumas vezes, é alinhamento. É quando Deus retira os ruídos, limpa o ambiente e fala com você profundamente. A gente precisa ter momentos detox. Momentos que a gente se isola. Não vou atender celular, não vou ver o WhatsApp, não vou entrar na rede social. Não precisa fazer igual alguns fazem, posta lá nos stories, em off por 15 dias. Quem quer ficar detox, não precisa ficar pedindo plateia. O cara, até para o cara ficar isolado, ele quer mostrar que está isolado. Fica isolado, pô, é só não responder. Até para mostrar que quer ficar na dele e quer fazer marketing. Não. A nossa cabeça, ela precisa de oxigenação. A gente precisa uma hora se calar do meio que a gente está inserido e começar a ver o problema um pouco mais distante. Então esse é o problema. As pessoas não precisam entender os meus momentos de solidão. As interpretações das pessoas sempre serão as piores possíveis. Que eu estou derrotado, que eu estou perdido, que eu não sei o que fazer, coitado dele, coitado dela, não tem amigo, não tem amiga, não tem família. E você sabe que por trás de toda essa especulação sobre o teu afastamento, tem um momento de cuidado. Tem um momento de preservação. É isso que é importante. Então nós não percebemos esses livramentos de solitude ou solidão quando a gente está preso a algumas coisas. Quais são algumas coisas que nos impedem de ver isso? A primeira, esperar que o propósito só avance quando tudo está bem. Os planos de Deus não cooperam de acordo com aquilo que eu chamo de bom ou ruim. Os planos de Deus avançam, sejam qual for o estágio da minha vida. Queremos o trono, mas não queremos o esconderijo. Queremos o avanço, mas não queremos a pausa. Gente, ficar sozinho não é doença. Eu não estou falando viver sozinho, tá? Uma coisa é viver, outra coisa é estar. Ser sozinho, errado. Estar sozinho e entender que esses momentos são vitais, são fundamentais. A metamorfose da lagarta para a borboleta se chama crisálida. A lagarta entra num casulo e ela precisa romper aquele casulo de dentro para fora. Se você olhar para a lagarta no casulo e falar assim, nossa, tadinha dessa lagarta, eu vou lá e vou ajudá-la a romper o casulo, ela morre. Ela morre. A única forma daquela lagarta passar por uma metamorfose e se tornar um ser diferente, que de rastejar vai voar, é ela mesma, de dentro para fora, romper o casulo. Assim é o ser humano. Tem coisas que a ajuda que eu quero só vai me matar. O telefone que eu quero que toque só vai me matar. Sou eu que de dentro para fora tenho que romper. Senão eu vou continuar rastejando. Vou continuar rastejando. Não, eu quero voar. Então é de dentro para fora. São aquelas pessoas, por exemplo, que ficam ofendidas quando estão passando por uma fase ruim. E aí vê o outro viajando, namorando. Aí fala, nossa, diz que é meu amigo. E tá lá, vivendo. E nem tá aqui para me ajudar. O que você quer? Você quer que a vida das pessoas pare por conta da sua dor? Por que você está se ofendendo porque o outro está vivendo a vida dele? O que o outro tem a ver com a sua desgraça? Ele já te mandou um conta comigo, ele já te disse que você pode ligar para ele quando você precisar e ele sente muito. Você quer o que mais? Você quer que ele largue o emprego dele, a família dele, os sonhos dele, para ficar deitado do teu lado, ao lado da cama, chorando 24 horas ao teu lado? O que você quer? Que ilusão é essa que a gente colocou na cabeça que as outras pessoas têm que se sentir constrangidas por viverem a vida delas quando eu estou em desgraça? Quem é que colocou na minha cabeça que o outro comete um crime? De um dia depois de eu sepultar alguém que eu amo, ele ir viajar para a praia. Qual o problema disso? Qual o problema? Porque se eu perdi, está na hora de eu encontrar na solitude o caminho de voltar para Deus. E encontrar a minha vida em Deus. Isso é muito importante. Segundo erro.
achar que isolamento é improdutividade. Não é. Anota aí. Isolamento não é improdutividade. O fato de não estar em grupo, o fato de não ter viajado com todo mundo, o fato de ter escolhido, olha, não vou nesse aniversário hoje, não vou no shopping, vou direto para casa, vou tirar um tempo para eu colocar as ideias em ordem. Quem olha de fora fala, ih, tá mal. Não, não é mal, isso aqui é racionalidade. Eu não posso continuar no automático com o pensamento que eu tô. Eu tenho que ir em casa, ficar um tempo sozinho, viajar sozinho, sei lá, ficar um tempo sozinho para reorganizar minhas ideias. Eu não posso sair desestabilizado, destrambelhado, fazendo um monte de burrice, uma atrás da outra e não parar para analisar. Vivemos um tempo em que o valor é medido pela visibilidade. Quanto mais visível, melhor. Se ninguém vê, a gente acha que nada está acontecendo. E não é verdade. Feliz é aquele que consegue crescer como uma semente. Quando você vê o ramo rompendo a terra e indo para a superfície, o ramo de galho, de flor, ela já está trabalhando há muito tempo na escuridão. A semente já morreu, já frutificou, já está germinando. E aquele ramo você pode cortar várias vezes. Se tiver raiz, vai brotar, vai brotar, vai brotar. Por quê? Porque cresceu primeiro na escuridão, antes de aparecer para todo mundo. E como é que a gente cresce na escuridão? Solitude. Não ter medo de ficar com a gente. Não ter medo de conversar com a gente. Tem conversas que você vai ter com você que você não vai ter com ninguém. Tem assuntos que você vai tocar consigo mesmo que você não dá para tocar com ninguém. Ninguém manipula quem não tem medo da solidão. Ninguém chantageia quem não tem medo da solidão. Ninguém brinca com as emoções de quem não tem medo da solidão. Ah, se você não fizer o que eu quero, hoje eu não vou te ver. Amém. A gente se vê amanhã então. Ah, se você não vier na minha casa hoje, acabou nossa amizade. Ô, meu querido, hoje eu não posso. Pensa direitinho aí. Se você mudar de ideia, eu continuo sendo seu amigo, tá? Mas hoje eu não posso. Deus te abençoe. Ninguém brinca com você, ninguém manipula você, ninguém faz chantagem. Você não é obrigado a agradar uma pessoa tendo que destruir o seu interior. Por quê? Meu destino não está preso a quem não quer estar comigo.